Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. E o programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação feita de forma correta e o quanto ela pode auxiliar para aumentar a imunidade nesse momento de combate a vírus, como por exemplo o Covid-19. Para esclarecer algumas dessas dúvidas, hoje a gente conversa de forma online com a culinarista Franciele Baldissera Balsanella. Franciele, muito obrigado por essa entrevista, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Obrigada, é um prazer estar participando do programa. Franciele, eu começo te perguntando, olha, muita gente acaba confundindo o trabalho de uma culinarista com o de outros profissionais, como é o caso de nutricionistas aí. Mas existe uma grande diferença nessas áreas, quando a gente fala aí, principalmente quando a gente vai falar sobre imunidade, que eu queria que você falasse aí um pouco sobre o seu trabalho de culinarista, né? O que faz um culinarista? Sim, claro. Olha bem, então, uma nutricionista, ela trabalha na parte de dietas, né? Receitar dietas, dizer a quantidade que uma pessoa deve comer de uma porção, né, de um alimento, outra porção de outro. A culinarista já é totalmente alguma coisa fora disso, né? Então, o nosso trabalho, eu sempre digo, eu não sou uma profissional da área da saúde, né? O meu trabalho é desenvolver receitas para que as pessoas possam se alimentar de uma forma saborosa, com consciência, e ensinar as pessoas como elas prepararem os alimentos de uma forma correta para uma maior absorção de nutrientes. Então, é esse trabalho que nós, como culinaristas, fizemos, principalmente dentro da alimentação viva, que é uma alimentação baseada em plantas, que é a linha de alimentação que eu trabalho. Então, a gente procura desenvolver as receitas de uma forma que as pessoas consigam absorver o máximo de nutrientes dos alimentos. E é essa forma da preparação dos alimentos que eu ensino, então, e que é o meu trabalho, que eu desenvolvo. Eu queria que você nos falasse pra gente aí como é que você conheceu a alimentação saudável e quais mudanças elas já provocaram na tua vida que tu pode contar aí pra gente. Então, eu sempre fui criada desde pequena, né, dentro de uma alimentação mais saudável, mais natural. Porém, em algumas fases da vida a gente acaba se afastando um pouquinho, né? Adolescência, então a gente se afasta um pouquinho, mas tu tem aquela base de conhecimento e depois tu retorna. Então, há muitos anos já eu sou vegetariana e pratico uma alimentação mais saudável, né? Mais orgânica, mais integral, menos inflamatória. Mas o meu desenrolar mesmo dentro dessa alimentação foi quando eu tive a minha filha, né, que apresentou um problema de pequenininha que a gente não conseguia solucionar, então não achávamos respostas para um desenvolvimento de alergia que ela tinha e ela acabava desenvolvendo uma resposta imune e tendo um inchaço da adenoide. Então, a gente procurou muitas respostas através de vários especialistas, de testes de alergia, e nós não achávamos uma solução para isso. Então, foi quando eu entrei de cabeça nessa alimentação, né, que eu sabia, sempre já estudava muito alimentação e sabia que a alimentação influenciava muito, né, nessas respostas inflamatórias do corpo, e foi quando eu fiz um congresso que eu participei, e que eu comecei a me especializar mesmo dentro disso para achar resposta para esse problema dela, sendo que a gente já tinha feito uma cirurgia nela para remoção da adenoide, mas em poucos dias a adenoide voltou ao tamanho, né, antes da cirurgia. Então a gente via que tinha alguma resposta aí, né, que tinha a ver com a alimentação que estava favorecendo a isso. E quando eu entrei nessa alimentação, que eu, de cabeça, assim, né, que eu comecei a me especializar e pesquisar a fundo, eu consegui, em um mês, reverter o problema dela só com a alimentação, né? Então, a adenoide dela desinchou e ela melhorou todos os processos de alergia que ela tinha. E foi aí que eu mesmo me apaixonei
pela questão da alimentação. Mas eu sempre pratiquei uma alimentação saudável, já fazem aproximadamente 12 anos que eu tomo o suco verde, o suco de clorofila todas as manhãs, né? E há aproximadamente 15 anos que eu sou vegetariana. E há 2 anos que eu sou vegana, então, não como nenhum derivado de animal. Bom, e para falar sobre o nosso, voltando a falar sobre o tema principal aí do nosso programa de hoje, eu queria saber a tua opinião, né? A alimentação saudável, ela pode ajudar as pessoas a se proteger contra vírus, como é o caso agora do Covid-19, o coronavírus que a gente está falando tanto, né? E de que forma ela pode proteger as pessoas? Com certeza, a alimentação é uma grande aliada, né? A gente tem muitas pesquisas já hoje que nos mostram isso, porque na verdade a gente sabe que a gente está em contato com vírus e bactérias o tempo todo, né? Mas o que vai determinar como o meu corpo vai reagir a um vírus ou uma bactéria é o terreno, né? Da forma que está o terreno. E o que define se esse terreno está saudável ou não? Ou o sistema imunológico está bom ou não, que é o que a gente está falando muito hoje nessa questão aí de pandemia, né? Sobre o sistema imune. O que define esse terreno, então? É meu estilo de vida. E dentro desse estilo de vida, uma grande porcentagem, ou até posso dizer que a maior parte dele, é a alimentação. Então, a alimentação é uma grande aliada nossa, principalmente agora nessa fase que estamos vivendo. E o que a gente tem que observar, então, na alimentação? Como que ela pode auxiliar, como você falou, né, nós, para esse terreno ficar saudável, para esse sistema imunológico ficar forte? Eu diria, assim, que é um todo, né? Não é só, nem tanto só uma coisa, ou só um alimento, ou só outro alimento, mas é um todo. Nós precisamos ver a parte dos minerais e dos nutrientes, né? Se a nossa alimentação é uma alimentação rica, que pode nos favorecer vários minerais, vários nutrientes, ou se é uma alimentação pobre, como hoje é a maior parte da alimentação, né? A alimentação contemporânea hoje é uma alimentação empacotada, uma alimentação pobre de nutrientes, de minerais e de vitaminas. Então, nós temos que avaliar essa parte também, porque nós sabemos que a deficiência de muitos minerais e vitaminas também levam ao enfraquecimento do sistema imune. Nós temos que avaliar a questão dos antioxidantes, que são muito importantes também para nos auxiliar nesse processo. E hoje a gente sabe que os antioxidantes, eles estão presentes praticamente só nos alimentos crus, porque os alimentos cozidos, eles perdem até 95% dos antioxidantes. E nós, de uma maneira em geral, ingerimos muito pouco alimentos crus, né? É quase tudo empacotado, cozido, processado, onde não tem nada de antioxidante. Então, nós precisamos colocar mais alimentos crus na dieta. Eu brinco sempre mais cores, né? Uma alimentação mais colorida. A gente sabe que cada cor representa um antioxidante. Então, é muito importante a gente ver essa questão também dos antioxidantes, das cores incluídas na dieta. Alimentos crus, aumentar a porcentagem de alimentos crus no prato, né? E comer um pouquinho menos do cozido, né? Descascar mais, desembalar menos. Precisamos dessa alimentação mais rica em nutrientes, uma alimentação que venha para nos nutrir, e não uma alimentação como é a alimentação de hoje em dia, que é uma alimentação inflamatória, uma alimentação acidificante, uma alimentação pobre, né? Que a gente diz que nem podemos chamar a maior parte da alimentação nossa hoje, a gente nem pode chamar de alimento, e sim de produto, porque não nos fornece nada aí que nos agregue, né, para a saúde. Então, também, além de incluir todos esses alimentos, a gente também tem que ver a parte do que não comer, né? Então, diminuir o glúten, diminuir as farinhas, os refinados, os açúcares, os leites, né? Tudo que é inflamatório, todos os processados, que são alimentações que trazem muita inflamação também para a parte do intestino, né? São alimentos muito acidificantes. Hoje a gente sabe que uma alimentação mais alcalinizante nos promove um estado de saúde.
uma alimentação mais acidificante nos promove um estado de doença. Então, vírus e bactérias só se desenvolvem em lugar ácido. E quais que são os alimentos ácidos e quais que são os alimentos alcalinos? Então, uma alimentação baseada em plantas e em grãos, né, em sementes, em frutas, em verduras, é uma alimentação alcalina, que fornece um terreno alcalino, e se o terreno está alcalino, ele não desenvolve vírus e bactérias. E uma alimentação acidificante, que fornece que se desenvolva vírus e bactérias, é uma alimentação à base de processados industrializados, açúcares, leites, né, farinhas. Então, também essa questão de reduzir essa porcentagem de alimentos inflamatórios, alimentos acidificantes, e incluir mais os outros alimentos. Outra questão que nós também temos que observar é a questão da parte do intestino, né? Hoje a gente sabe que 70% da imunidade vem da saúde intestinal, ela está no intestino. Então, precisamos ter um intestino saudável, né? Então, a importância aí de incluir muitos alimentos probióticos na nossa alimentação. Mas também não adianta nós só incluirmos alimentos probióticos, né? Que vão nos devolver aí as bactérias intestinais benéficas e depois nós não alimentar essas bactérias com os alimentos pré-bióticos, que são as fibras, as frutas, as verduras. Então, é todo um conjunto para que a máquina funcione de maneira adequada, né? Não é só uma coisa, nem só outra coisa. Precisamos ter uma mudança. Também essa retirada, como eu falei, da parte desses alimentos inflamatórios é muito importante para a saúde intestinal. E quando a gente come muita porcentagem de alimentos inflamatórios, nossos intestinos ficam inflamados e a gente aumenta muito a quantidade aí das colônias das bactérias patogênicas, né? Que acabam desenvolvendo disbiose e a partir daí toda a nossa imunidade vai ficar comprometida. Bem, muito bem. Bom, eu ia te questionar realmente sobre essa questão da importância dos probióticos que você está falando, mas eu queria saber, olha, muitas pessoas, elas não conseguem manter uma rotina talvez necessária para ter uma alimentação saudável, né? Na correria aí do dia a dia, qual é a dica que você pode dar para as pessoas talvez darem o primeiro passo de tentarem ter uma vida mais saudável através da alimentação? Bom, então assim, primeiro seria a organização, né? Eu acho que precisa uma organização e uma prioridade. Então, a gente sabe que hoje na questão de tempo, ninguém tem tempo, né? Estamos todos super atarefados, correndo, né, no nosso dia a dia, e ninguém tem esse tempo que a gente precisa, mas daí é uma questão de prioridade, né? Então, a nossa saúde, ela está em primeiro lugar, a gente precisa ter saúde para a gente conseguir ter uma qualidade de vida, para a gente conseguir desenvolver as outras tarefas. Então, eu considero que a alimentação deve ser uma das prioridades. A gente precisa deixar um tempinho para cuidar dessa parte. E a organização. Dentro da alimentação viva, a gente organiza várias coisas para que a nossa alimentação fique muito prática e que a gente consiga deixar tudo pré-organizado e consiga fazer ela rapidamente, em 10, 15 minutos, que é um horário aí que a gente tem de meio-dia, de repente de intervalo, né? Então, dentro de uma organização e dentro de uma prioridade, a gente tirando um pequeno tempinho por dia, a gente consegue desenvolver uma alimentação saudável. Mas eu digo assim que, na verdade, a gente precisa disciplina no início, né? Porque toda mudança, no início, ela precisa uma disciplina para que depois ela vire um hábito. Então, quando a gente não está acostumado com isso, com certeza, no começo, até a gente se organizar, até a gente pegar o ritmo, a gente vai precisar uma disciplina para que a gente consiga entrar nesse estilo de vida mais saudável, né? Vai exigir um pouquinho de nós, vai exigir um esforço de nós. Mas depois que você pega o gosto, só vai, né? Então, a gente acaba até gostando, sentindo muito prazer, né? Em cuidar da saúde e ver os benefícios, tudo isso que pode trazer para nós.
Eu queria voltar só um pouquinho ali na parte da questão do probiótico, até que você falou que iria me perguntar, e a importância da gente incluir esses alimentos dos probióticos na nossa dieta, alimentos que são fáceis, que todo mundo ouve falar, como o kefir, né, como o kombucha, né, o chá do kombucha, que é um fermentado, que são alimentos que nem precisa a gente ter grandes conhecimentos, né, ou fazer cursos para isso, mas basta a gente conseguir alguém que tem, que nos fornece uma mudinha, né, que nos fornece um pouco da sementinha e começar a praticar, incluir eles na nossa dieta. Eles auxiliam muito na imunidade. Então, nós temos aí uma série de alimentos probióticos que a gente pode incluir na nossa dieta e que eles vão auxiliar muito na imunidade. Claro que quanto mais a gente diversificar a questão dos probióticos, melhor vai ser. Por quê? Porque nós temos milhões de bactérias, né, de cepas de bactérias no nosso intestino. E cada probiótico, ele nos fornece algumas cepas de bactérias específicas. Então, se a gente quer colonizar para ter um intestino saudável e uma imunidade boa, quanto mais a gente diversificar e quanto mais a gente colocar probióticos diferentes, mais a gente vai colonizar esse intestino para que ele fique com uma colônia de bactérias saudáveis. Então, é importante dar variedade. Dentro da alimentação viva, a gente faz muito fermentado, né? Fermentados de vegetais, fermentados de sementes. A gente usa o chá fermentado do kombucha, a gente usa o kefir, o rejuvelac, que é um fermentado de cereais, né? Então, existe uma série de fermentados que dá para a gente estar... O tão que a gente usava antigamente, o chucrute, né? Que é de repolho, é um fermentado também que dá para estar fazendo, incluindo na dieta. Então, é muito importante a gente dar uma atenção para ter uma alimentação mais probiótica. E a questão das fibras, a quantidade de fibras, que vai ser essas fibras que vão estar alimentando essas bactérias que a gente colocou. Então, a gente incluiu na dieta esses probióticos, eles têm as bactérias boas que a gente precisa, mas depois nós temos que manter alimentando essas bactérias, porque senão elas morrem de novo, né? Então, o que alimenta essas bactérias? São os alimentos pré-bióticos, que vão ser a questão das fibras, dos vegetais, né? Então, inclui muita variedade disso. Eu costumo brincar, olha, hoje em dia a nossa alimentação se baseia na salada, é uma alface, né? E aonde que está toda a variedade, toda a gama de alimentos que a gente pode colocar uma chicória, uma selga, uma rúcula, um radite, e variando, e se alimentando de todos os grupos. A gente precisa passar por todos os grupos para a gente conseguir ter saúde, porque cada alimento específico vai nos fornecer um antioxidante, uma vitamina, né? Cada um tem as suas particularidades. Então, a natureza é aí maravilhosa e ela nos dá uma gama de alimentos, né? E às vezes a gente acaba se alimentando só de um tipo. Então, precisa essa diversidade, passar por todos os grupos de vegetais, por todas as frutas, por todas as sementes, por todos os grãos, ter essa variedade na dieta. Que isso que vai auxiliar a gente ter uma nutrição adequada, e tendo essa nutrição adequada, a gente também vai ficar com um sistema imune bom, fortalecido. Se a gente não tiver deficiência de minerais, né, então a gente vai também ter aí um auxílio na nossa imunidade. Hoje eu considero que nesse momento que a gente está vivendo, o quanto mais a gente conseguir tirar tudo que for de processado, tudo que for de industrializado, né? Tudo que é inflamatório da dieta, e quanto mais a gente incluir os alimentos crus, mais a gente está indo para o caminho de estar protegido e fortalecido, né? Além de beber muita água, banho de sol para vitamina D e tudo isso. Muito bem, você falou de alguns alimentos aí, né, nessa questão dos probióticos, mas eu queria saber de você. Eu sei que cada pessoa, né, na verdade, quando você vai falar em alimentação, em produtos, né, tem que procurar sempre um profissional da área da saúde para indicação do que ela deve
comer para melhorar a saúde. Mas existe alguns alimentos chaves que você pode nos dizer assim, que digamos assim, se eu consumir todos os dias esses alimentos chaves, eles podem começar a ajudar o meu corpo e dar algum resultado positivo? Então, pois é, bem como você falou, né? Eu disse que nem eu não sou nutricionista, não sou da área da saúde, então eu não costumo indicar assim nada, né? Eu falo no geral, dentro do que eu estudo aí da alimentação. Então, mas falando assim de alimentos específicos, na verdade, a gente tem muitos alimentos específicos, né? Uns auxiliam mais nisso, outros mais naquilo. Esse é bom para vitamina C, né? O outro tem mais outro tipo de vitamina. Mas eu, na verdade, eu não acredito num alimento único que vá auxiliar, por exemplo, na imunidade. Né? Eu vou comer isso todos os dias, eu vou fortalecer a minha saúde. Porque, como eu falei anteriormente, essa saúde, ela depende de um todo, de um equilíbrio, de um terreno biológico saudável. Ela depende de tudo isso estar equilibrado, ela depende de nós estarmos bem com as vitaminas, com os minerais, ela depende de nós não estarmos com um corpo inflamado, né? Claro que tudo que você adicionar, né, de bom e o que você retirar de ruim, você já está tendo um ganho aí. Mas não vai ser incluindo um ou dois alimentos e, por exemplo, eu brincar, então eu vou tomar agora o kefir todos os dias, mas eu continuo comendo um monte de açúcar que eu como e de alimento processado, industrializado. Você vai ter pouco resultado aí, né? Claro que algum pouco a gente sempre nota uma melhora, né? Porque você está ingerindo, por exemplo, um probiótico, no caso do kefir, que eu aconselho o kefir de água, não o de leite. Mas não vai ter uma grande diferença. A grande diferença é nesse todo, é tentar ajustar da melhor forma possível. Aí, por onde que você começa? Você começa incluindo tudo que você conseguir incluir de mais saudável, você vai incluindo aos poucos. Porque no início, o nosso paladar também está muito viciado, está muito acostumado com o tipo de alimentação antiga. Então, às vezes, a gente não acha nada saboroso, né? Não acha jeito de comer aquele alimento saudável. E se a gente começa a querer retirar tudo do resto, o que a gente também começa a entrar numa pressão, né? Então, quanto mais você diz, não vou comer, não vou comer, não vou comer, parece que mais vontade de comer aquilo te dá. Então, vai incluindo aos poucos esses alimentos saudáveis. Você vai ver que conforme você vai incluindo, vai te dando menos vontade de comer aqueles que não te fazem bem. Você vai ganhando gosto por esses saudáveis. Então, vai incluindo um pouquinho mais, né, todo dia aí das folhas crus, né? O que conseguir comer de vegetais crus, melhor, porque daí eles não têm uma perda nutricional, que a gente sabe que o cozimento também perde uma grande porcentagem de vitaminas e minerais. Tem a questão das enzimas também, que são muito importantes e que elas só estão nos alimentos crus. Então, vai incluindo, quanto mais vai aumentando a quantidade e a variedade de salada no seu prato, né? Vai aumentando a variedade e a quantidade de fruta. Começa a incluir um probiótico no seu dia a dia, né? E aí você já vai aumentando os alimentos integrais e diminuindo os refinados, né? Vai preferindo as feiras, né? Do que o supermercado. Vai preferindo as coisas mais naturais, aprende a olhar o rótulo dos alimentos, né? Tudo aquilo que tem um monte de nome estranho que a gente não conhece, porque nem alimento é um produto. Então, vamos tentar comer os que menos prejudiciais são. E conforme a gente vai fazendo essa mudança, a gente vai notar que a gente vai comendo mais esses alimentos e a gente vai dando menos espaço, né, para esses outros alimentos que não são saudáveis. Essa mudança que vai dar uma grande diferença na nossa imunidade, que a gente vai começar a notar uma grande diferença. Mas eu considero, assim, que a imunidade é uma construção, né, uma construção do estilo de vida. Tanto a imunidade, né, como o estado nosso de saúde ou de doença, é uma construção do estilo de vida.
Então, quanto antes você começar, né, antes você vai colher os frutos. Muito bem. Bom, eu queria voltar agora a falar um pouco mais do teu trabalho como culinarista, né? A gente sabe que você também já apresenta vários cursos nesta área, né? E as pessoas também têm muitas dúvidas sobre essas questões da alimentação saudável, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses cursos, esse trabalho que você realiza, né? O que você geralmente apresenta para as pessoas e como é que as pessoas fazem? Tem uma rede social, tem um contato, agora nesse tempo de quarentena para elas poderem entrar em contato com você, saber mais informações e conhecer um pouco mais da alimentação saudável. Então, esses cursos eu ministrava eles de forma presencial, né? Hoje eu estou me adaptando, estou fazendo também de forma online, né? Por conta da segurança, né? E da quarentena. As pessoas podem entrar em contato comigo por WhatsApp, Facebook ou Instagram, eu já vou passar eles. E como que eu faço esses cursos? Então, nesses cursos eu explico um pouquinho toda sobre essa parte dessa alimentação, como ela funciona. A gente vai aprender a preparar todos esses alimentos da melhor forma, para maior absorção dos nutrientes, dos minerais, deixando os grãos, as sementes de molho. Tem várias técnicas dentro da alimentação viva que a gente usa para fazer essa melhor absorção, então, dos nutrientes e dos minerais. Tudo isso eu ensino no curso. Eu também vou ensinar várias opções de receitas, né, de substituições. Então, mas eu gosto muito daquele pão refinado. Então, a gente vai aprender a fazer um outro tipo de pão, né, um pão de trigo sarraceno, que não tem glúten, que é bem integral, né, baixo índice glicêmico. Mas eu gosto muito do doce, eu não consigo ficar sem doce. Então, vamos fazer um doce, mas vamos fazer um doce saudável, sem leite condensado, sem açúcar, né? Só com açúcar das frutas secas, né? Vamos ter várias opções, nós vamos aprender aí a mudar esse paradigma que a gente tem da alimentação, né? Que uma alimentação saudável não pode ser saborosa. Uma alimentação saudável é muito saborosa. Tem como fazer ela saborosa sem ter nenhum desses produtos aí que fazem mal para a nossa saúde. Então, eu dou esses cursos, eu divido eles em 3 módulos, aonde eu ensino os 3 pilares da alimentação viva, né? Que é a parte da clorofila, as receitas doce, a parte da germinação de grãos e sementes e as receitas salgadas, e a parte dos fermentados, que são os probióticos, onde a gente faz os queijos, os iogurtes, mas tudo isso à base de castanhas, de sementes, né? Com nada de industrializado, nada de corante, nada de conservante. Então, a gente segue uma linha aí de alimentação que sustenta a vida. Então, tudo isso eu ensino nos cursos, agora que a gente está fazendo eles online. As pessoas têm como perguntar, interagir, né? Eu faço pelo Zoom. E eu dou todo o suporte, depois também a gente tem um grupo de WhatsApp, onde eu dou suporte para as pessoas, tirando dúvidas, passando mais receitas, né? Tudo aí o que eu encontro, eu estou sempre passando e atualizando. E eu envio a apostila, e-book também, por e-mail. Mais ou menos seria isso. O meu Instagram é o Franciele BB, e o meu Facebook é Franciele Baldiceira Bazanella. Se o pessoal quiser entrar para acompanhar um pouquinho as receitas do meu trabalho, tem bastante coisa lá. O WhatsApp é 54, então, né, 999340648. Muito bem. Muito bem, eu quero lembrar para você que está acompanhando, está aparecendo na tela neste momento aí as informações de contato da Franciele e também na descrição dessa transmissão no Facebook lá, também tem os contatos da página do Facebook, do Instagram e do telefone para você ficar sabendo mais informações. Como última pergunta, Franciele, eu sei que eu já estou ocupando bastante do teu tempo aí, né, para falar desse assunto, mas é importante também, eu queria que tu falasse um pouquinho, que tu vai participar de um evento voltado nessa área aí nos próximos dias, né, que seria bem importante. Eu queria que tu comentasse um pouco que evento é esse, qual é a ideia dele. Então, é o congresso, é o SEMAV, né, que é o Congresso Semana da Alimentação Viva. Então, foi esse evento que modificou a minha vida, que foi quando eu consegui
descobri, né, as oportunidades aí para ajudar na cura da minha filha, foi quando eu participei desse congresso. E esse ano eu vou estar participando desse congresso, então, também como palestrante. É um congresso internacional, onde reúne vários países e palestrantes do mundo todo, né? Muitos profissionais da área da saúde também, tem médicos, nutricionistas, nutrólogos, profissionais de educação física, terapeutas, culinaristas, né? Aonde nesse congresso vai ser falado tudo sobre essa alimentação, né? Sobre o estilo de vida, vai ser passado muitas receitas. Alguns médicos vão falar o auxílio que essa alimentação dá na parte da imunidade, para ajudar na reversão e na cura de doenças, né, como diabetes, hipertensão, como ela pode ajudar a prevenir também. Então, vai ter muito conteúdo aí, é um congresso maravilhoso, né, um congresso bem grande. Ano passado foram mais de 100 mil inscritos, e o legal é que esse congresso é online, né, e gratuito. Você pode estar se inscrevendo, né? E você vai ter toda a programação. Então, são 4 palestras por dia, em horários marcados, e essas palestras ficam disponíveis até a meia-noite do dia, né? Então, se a pessoa não conseguiu assistir no horário, ela pode estar assistindo até a meia-noite do dia. Você se inscrevendo para esse congresso também, você ganha um lindo e-book, né? Com muitas receitas de todos os palestrantes, são 35 palestrantes que vão estar participando do congresso esse ano, e só fazendo a inscrição você já ganha esse e-book no seu e-mail. Eu tenho o link da inscrição na minha bio do Instagram também, e se as pessoas quiserem se inscrever, elas também podem estar me mandando um WhatsApp, né, que eu posso mandar o link, passar todas as informações aí para estar se inscrevendo. Eu considero uma grande oportunidade, principalmente agora nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Vai dar para tirar muitas dúvidas com os palestrantes, vão ter muitas dicas e receitas. A parte dos probióticos também, tem palestrantes específicos dentro dessa linha, né? Que vão estar nos ensinando aí as fermentações e muita coisa. E é uma oportunidade bem legal. Esse congresso vai ser em maio, então, do dia 12 a 18 de maio. Tá ótimo, então. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Muito obrigado mais uma vez, Franciele, por estar aqui falando para a gente sobre alimentação saudável. O Grupo Bom Dia agradece aí e deixa sempre as portas abertas para que você possa retornar, para estar falando sobre esse trabalho que é tão importante e pode ajudar muitas pessoas aí neste momento que a gente está fazendo esse combate a essa pandemia do coronavírus e também contra outras doenças aí. Muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Obrigado pela oportunidade, que eu possa ter ajudado um pouquinho e ter plantado uma sementinha, né, da vontade dessa mudança, então, que começamos a mudar o nosso estilo de vida, que com certeza nós vamos ter um sistema imune fortalecido, e daí vamos estar protegidos contra qualquer vírus e qualquer bactéria, né, porque mesmo que a gente entrar em contato, nosso organismo vai dar volta, se o nosso organismo estiver bem, né, ele vai dar volta sem ter maiores problemas aí. Muito bem. O programa de hoje está ficando por aqui. Você pode rever essas e outras entrevistas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.